Muito bem, amados. Salmo 137. Salmo de número 137. Salmo de número 137. Que diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, havíamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de te esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Assim temos lido o Salmo de número 137. Oh Deus, tua palavra foi aberta e agora que será exposta, que o Senhor edifique os corações, fale, constranja e leve uma vida de maior santificação e engajamento na tua obra. Usa o teu servo à frente como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, as suas ações têm consequências. Imaginemos que logo pela manhã a mãe diz assim: quando levantar, forra a cama. E aí a mãe falou pela segunda vez: vai forrar a cama. E aí o tempo passa, e aí a mãe olha e a cama está sem forrar. Ela diz assim: vem cá, me dá o celular. Está sem celular o resto do dia. Está vendo aquele banquinho ali? Senta ali e vai pensar um pouco sobre o que você fez. Passaram os minutos estipulados pela mãe, ela chama e diz: por que o filho ficou de castigo? Por que foi pensar? Ah, mãe, entendi. As suas ações têm consequências. Tem boas também. Tem boas consequências também. Porque quando obedece, vem de lá e pergunta para a mãe: posso sorvete? Pode. E você sabe que pode sorvete porque obedeceu. Adulto, imaginemos que o seu despertador toca pela manhã. O som está tão gostoso, né? Está tão bom, né? Olha esse climazinho que tá. E aí você vai lá e acha-se no controle e bate a mão e diz: vou tirar só 5 minutinhos de cochilo. Vai lá e desliga o despertador. Quando você se dá conta, meia hora já se passou. E agora você levanta, todo estabanado, né, às pressas, porque você precisa fazer sua higiene pessoal e nem café você pôde tomar, porque agora você está atrasado e acaba, por vezes, comprometendo todas as atividades do dia. As suas ações têm consequências. As suas ações têm consequências. Observe vocês que o texto que nós acabamos de ler, do Salmo de número 137, são na verdade consequências de uma decisão que o povo de Israel tomou. O escritor, por nome R.C. Sproul,
ele escreveu uma obra intitulada Como Viver e Agradar a Deus. E é interessante que nessa obra ele diz que o mal nos atinge por 3 razões. A primeira delas é provação da parte de Deus. O Senhor está promovendo o nosso crescimento. Observe que, por exemplo, Abraão foi provado e aprovado. Tá? Não sem razão ficou conhecido como o pai da fé. Mas, segundo Sproul, o mal nos atinge ainda por conta da tentação por parte de Satanás. E aí, neste sentido, o objetivo é nos fazer cair. O objetivo é nos fazer escorregar os pés. E aí, Martinho Lutero diz que Satanás é aquele que tenta besuntar os nossos pés com a graxa mais escorregadia ao seu alcance. Mas, ainda, o mal nos atinge por conta das nossas decisões, a saber, estilo de vida. Muitas vezes os dissabores, por vezes os males nos atingem por conta das nossas próprias decisões. Sim, meus queridos, observem vocês que, à luz do contexto da passagem, em Oséias capítulo 14, o verso de número 1 diz assim: converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. O povo decidiu simplesmente abandonar as instruções do Senhor e seguir o curso do próprio coração. Não nos esqueçamos de que a palavra diz que enganoso mais que todas as coisas é o coração. Quando o seu coração desejar muito, muito e muito uma determinada coisa, avalie os seus desejos à luz das Sagradas Escrituras. Sim, meus queridos, este salmo aborda uma emoção muito forte e muito profunda. Foi alguém que viveu a história ao longo dos 70 anos de cativeiro e está agora relembrando o sofrimento do povo. O tempo passou, mas as lembranças amargas não. E agora, alguém está lembrando o que foi aquele período para Israel. Há um misto aqui de revolta e saudosismo. E isso é bastante interessante. Lá em Jeremias capítulo 39, no verso de número 18, nós encontramos o seguinte registro. Jeremias 39, verso 18 diz assim: foi tomada Jerusalém, era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era um 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio, Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabsares, Nergal-Sarezer, Raabe-Meg, e todos os seus príncipes do rei da Babilônia, tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os 2 muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Ramate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. E aí, queridos, isso é bem interessante, porque o texto continua e diz que os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo a derribaram, e também os muros de Jerusalém. Observe que coisa terrível que caiu sobre aquele povo devido à desobediência. Ora, queridos, como expressão da alma, o Salmo 137 é simplesmente míope,
pois não aborda a essência da problemática dos judeus, a saber, a sua rebeldia contra o Senhor. Judá não quis ouvir a voz de Deus e se comprometeu e se corrompeu moral e espiritualmente. E por conta desta corrupção moral e espiritual, agora este povo está experimentando as consequências. Num primeiro momento, nós podemos falar a respeito da angústia. Salmo 137, versos de número 1 e 2 diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Sim, vale nós nos lembrarmos que este povo, o povo de Israel, é um povo festeiro, é um povo que gosta de festa. Quando você lê lá o Velho Testamento, você observa que havia festa para tudo, não é assim? Vai plantar, faz festa. Colheu, faz festa. Depois faz uma festa para comemorar a festa. E tem lá uma série de festividades. É um povo alegre, é um povo que celebra. Mas agora, queridos, qual é a condição da alma dessas pessoas? Essas pessoas estão consumidas pela tristeza. Olha que cenário triste. Eles estão olhando, eles estão parados na frente de um rio. Ali nas margens daquele rio tem algumas árvores, salgueiros, e eles pegaram os instrumentos deles, de festa, etc., e penduraram nas árvores. A saber, não há motivo para comemorar nada. Não há motivo para festa. Não há motivo para celebração. Sim, meus queridos, eles já estão agora lamentando a situação. Sabe aquela ideia de chorar pelo leite derramado? Eu tive um professor, e aí ele costumava dizer sempre para todos nós: nada de lamentar leite derramado. Pega lá os instrumentos de limpeza, limpa o fogão e segue a tua vida, porque lamentar o leite derramado não vai resolver a situação. É melhor prever, é melhor tomar os cuidados necessários. E aí você coloca o seu leite para ferver, o que é que você faz? Você fica de olho, não é assim? Né? Para não subir e sujar o seu fogão. E aí, mas a situação deste povo aqui agora é de remediação. Este povo está agora lamentando pela situação que já está posta. Este povo aqui está agora lamentando por conta das consequências dos seus atos. Por conta das consequências dos seus atos. É preciso, queridos, sem dúvida alguma, é preciso que nós sejamos precavidos. É preciso que nós atentemos para o chamado preventivo, para não remediar as consequências. É preciso que nós estejamos, sem dúvida alguma, atentos. Porque se nós nos descuidarmos, nós podemos lamentar as consequências dos nossos atos. Sim. Para além da angústia, nós estamos agora diante do vexame. Versos de número 3 e 4 diz assim, versos 3 e 4. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Sim, queridos, se não bastasse a condição de escravos, agora essas pessoas elas são expostas ao vexame. Sim, por que vexame? Os algozes, os carcarás daquelas pessoas chegam para elas e dizem assim: olha, vocês cantam muito bem, vocês tocam muito bem, e as canções que vocês cantam e tocam são maravilhosas.
toca-nos aí uma daquelas canções para alegrar o nosso coração. Mas aí eles dizem: como entoar cânticos ao Senhor em terra alheia? Isto é um insulto. O que vocês estão pedindo para nós é um insulto. Daí me vem à mente um poema de Gonçalves Dias, que diz o seguinte: o tema é Canção de Exílio. E aí um trecho da poesia diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, o céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E assim ele continua a sua poesia. Sim. Aí eles simplesmente dizem que pelo fato de serem canções do Senhor, que eles não se atreveriam em cantar essas canções para ímpios, que eles não se atreveriam em entoar louvores para o Senhor, estando distante de Jerusalém. Mas aí, queridos, vem a questão. Lá no Salmo de número 108, versos 2 e 3, diz assim, despertai saltério e harpa, e eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações. O que eu quero dizer com isso, afinal de contas? Judá está no cativeiro como consequência da sua decisão, porque enquanto Jeremias exortava o povo ao arrependimento, para que se voltasse para o Senhor, Judá preferiu ouvir profetas mentirosos, porque enquanto Jeremias dizia que o cativeiro era inevitável, os falsos profetas diziam: paz, 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 fiquem tranquilos, nada vai acontecer. O que foi que aconteceu? Conforme o texto registra, Zedequias foi lá e firmou aliança com os sírios, para que o exército sírio defendesse Judá. E aí o texto nos diz que Zedequias pega utensílios de valor, inclusive do templo, e dá como paga para a Síria, a fim de que a Síria proporcionasse proteção para Judá. Mas aí Jeremias diz: é tudo inútil, porque vocês estão depositando a confiança de vocês em canas quebradas. Eles nada podem fazer por vocês. O cativeiro é inevitável, porque vocês decidiram rebelar-se contra o Senhor. Mas agora, Judá está no cativeiro. A profecia de Jeremias se cumpriu. E lá em terra estranha, este povo deveria ser um agente missionário. Israel foi posto como sacerdote entre as nações. Sim ou não? E este povo deveria, onde quer que estivesse, testificar, falar da parte do Senhor. E, portanto, competia a este povo, mesmo em cativeiro, mesmo na penumbra em que se encontrava, divulgar no meio dos povos pagãos que só o Senhor é Deus, inclusive por meio das suas canções. Por isso que o Salmo 108, ele fala, e a ti cantarei louvores entre as nações. Sim, a decisão. Versos de número 5 e 6 diz assim, versos 5 e 6 diz assim: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se me resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti e não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Sim, queridos, conforme já disse e repito, o salmista recusa-se a entoar louvores em terra estranha, mas também ele recusa-se a esquecer Jerusalém. Ele diz assim: olha,
Se eu começar a me alegrar em terra estranha, se a minha situação começar a melhorar, se a minha condição começar a ser favorável, aí de repente eu me esqueço de Jerusalém. Mas aí ele lança sobre si uma maldição e diz assim: que eu seja amaldiçoado caso me esqueça de Jerusalém. Ele fala em tornar a mão direita ressequida. Acontece que Jerusalém não era simplesmente uma cidade, não, mas era a herança da parte do Senhor para Abraão, para Isaac e para Jacó. Historiadores dão conta de que Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. É claro, em outro momento já teve outros nomes. De modo que tem um pensador, um escritor por nome Palmer Robson, onde ele diz que escreve uma obra intitulada Terra de Deus, onde ele diz que Jerusalém não é só uma terra, mas é a cidade do grande rei, o lugar onde o Senhor escolheu para levantar o Salvador, o lugar onde o Senhor escolheu para levantar os seus profetas, os apóstolos, a partir de onde a mensagem foi proclamada para o mundo. De maneira que Jerusalém é a cidade do grande rei, o ponto focal da terra. Isso é interessante. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista bélico, Jerusalém ele possui esse aspecto central. Lá em Ezequiel capítulo 5, verso de número 5, diz assim: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Olha que aspecto interessante. Sim, meus queridos, sim, meus nobres. Daí nós corremos ainda para 2 Samuel capítulo 5, a partir do verso de número 5, onde o texto sagrado nos diz assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne, e também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou em Hebrom, e reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. Sim, 2 Samuel 5, do verso 1 ao verso 7. Davi tomou Jebus, transformou e mudou de Jebus para Jerusalém, e a partir daí, aquele lugar começou a ser conhecido como a cidade do grande rei, lugar onde Davi transformou a capital do seu reino, ou do seu reinado. Sim, meus queridos, meus nobres irmãos, isso é bastante interessante, estes aspectos, de modo que é por isso que o salmista faz referência a Jerusalém e diz assim: longe de nós nos esquecermos de Jerusalém. Se começarmos a nos alegrar, nos darmos bem em outro lugar e tirarmos do nosso coração Jerusalém, que a mão do Senhor pese sobre nós. Mas não só isso.
podemos ainda ver um clamor por justiça. Versos 7 a 9 que diz assim, e estamos partindo para o encerramento. Versos 7 a 9. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der por pago o mal que nos fizestes. Feliz aqueles que pegaram teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Nós temos aqui agora um termo que a teologia chama de salmos imprecatórios. Olhando assim, dá a entender que na verdade é uma sede por vingança pessoal. Não é isso que dá a entender? Tá? Dá a entender que é uma sede por vingança pessoal. Mas, observe que o critério utilizado nos imprecatórios, na verdade, é a justiça de Deus. Observe que o salmista não fala que é o desejo do seu coração, que ele quer e vai fazer. Mas ele chama o Senhor como justo juiz que é, para que aplique a sua justiça. Sim, meus queridos, sim, meus nobres irmãos, observe que eles vão citar aqui dois povos. Primeiro, eles vão citar os babilônios que queimaram Jerusalém. Sim. E aí nós precisamos nos lembrar que os babilônios foram, os caldeus, que eles foram a vara de justiça nas mãos do Senhor para disciplinar um povo que está em rebeldia. Claro, posteriormente os babilônios responderiam por conta da impiedade do próprio coração. Mas aí, isso é bem interessante, porque o salmista diz, Senhor, aplica a tua justiça sobre os caldeus. Mas não só isso, ele também evoca a justiça de Deus sobre os edomitas, os de Edom, que eram inimigos históricos de Israel. E na medida em que os caldeus começaram a ir contra Jerusalém, os edomitas começaram a excitar os caldeus e dizendo, invade, 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 devora. E na medida em que invadiram, eles foram lá e pegaram os despojos. E aquilo que foi deixado para trás pelos caldeus, eles vão lá e fazem a limpa. E aí o salmista diz, Senhor, aplica a tua justiça também sobre estes. Sim. Pois bem, amados, como podemos aplicar esse texto à nossa vida, afinal de contas? Qual é a utilidade dele para a igreja hoje? Observe que mesmo em terras estrangeiras, Israel deveria cantar a fidelidade de Deus. Tenho dito para a igreja, e repito, Deus é fiel, não a mim e a você. Deus é fiel a Ele, a sua palavra. Ele fala por meio do profeta Jeremias, pois eu velo sobre minha palavra para a cumprir. Se Deus fosse fiel a nós, Ele seria tão inconstante quanto nós. Mas Ele é fiel à sua palavra. Como? Ele vai nos abençoar na medida em que nós obedecermos a sua palavra. E também vai pesar a mão sobre nossa vida na medida em que nós desprezarmos a sua palavra. Isto é fato, e foi o que aconteceu sobre Israel. De modo, queridos, que de quem era a culpa por conta dos 70 anos de cativeiro? Era dos caldeus? De forma alguma. Mas era consequência das decisões tomadas por Judá. Os filhos de Israel, por terem rejeitado a Deus, foram vomitados da terra que herdaram, como promessa feita aos seus pais. Lá em Esdras, capítulo 5, verso 12, diz assim, mas depois que nossos pais provocaram a ira ao Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta terra e transportou o povo para a Babilônia. Sim, está escrito.
em lugar dos filhos de Jacó reconhecerem os seus erros, eles simplesmente procuram justificar as suas falhas. E não há nada mais danoso para a vida de um indivíduo do que, ao invés de reconhecer o erro, tentar justificar. Eu digo mais ainda, é fácil cantar a canção de Sião em Sião, mas é muito difícil cantar louvores em meio às dores e perdas. E era isso que estava acontecendo com a vida deste povo. Mas o desafio é, não permita que a crise torne você uma pessoa fria e indiferente. Conclusão: as nossas escolhas trazem sempre consequências. É a lei da física. Toda ação sofre uma reação. Pense sempre nas possíveis consequências dos seus atos. Crianças, pensem que os seus atos sempre trarão consequências. Um elogio, coisa do tipo parabéns, ou uma reprimenda, como consequência da desobediência. Irmãos, irmãs, as nossas ações têm sempre consequências, ou boas ou ruins. E aí, nós podemos, num breve momento, avaliar as consequências dos nossos atos. Somos chamados e desafiados a sermos pessoas que amam a palavra de Deus, a pessoas que são desejosas da vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Muito melhor do que chorar pelo leite derramado é nós nos precavermos, é nós termos a firme postura de, mesmo jurando com, num primeiro momento, dano próprio, buscar cumprir a vontade de Deus, pois isto é, sem dúvida alguma, o melhor para a nossa vida. Quais têm sido as tuas decisões? Quais têm sido as tuas escolhas? Quando você opta por ficar em cima do muro, você já tomou uma decisão. Não seja vacilante. Decida e tome as melhores escolhas. Faça as melhores escolhas. Pois isso trará consequências num período curto, médio e até ao longo prazo. Que Deus, na sua graça e misericórdia, abençoe a tua vida e a tua família.